E a gente vai voltar hoje a falar de um tema que é a agilidade emocional. Porque não existe essa coisa de um temperamento único ser adequado para todas as situações e todas as interações da nossa vida. Tu vai ser bom em algumas coisas, em outras tu vai ter uma certa dificuldade. Você desenhar um perfil comportamental de um cargo é uma simplificação muito perigosa. E ali, aliás, vale um parêntese. O que é personalidade? É que não dá para tratar com uma abordagem rasa uma coisa tão complexa como essa. Olá, você está no Arena IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga E eu sou Marcelo do Carmo. e a gente vai voltar hoje a falar de um tema que há muitos anos até, eu acho que a gente falou há muitos episódios atrás, que é a agilidade emocional. Eu adoro esse tema. É muito legal, porque aqui a gente vai trazer camadas diferentes para esse tema. A primeira coisa que a gente pensa quando fala em agilidade emocional é no livro da Susan David. E sobre essa habilidade de girar de uma maneira mais ágil, não necessariamente mais veloz. É importante a gente dizer que agilidade não é sinônimo de velocidade, e sim eficiência nesse processo, digamos assim, né? Poderia dizer, né, Ma? E a gente vai sair do conceito no tom da Susan David, que isso que sim vai ser diferenciado do que a gente falou anos atrás. E até dos cursos que a gente já deu de agilidade emocional. Por que isso? Porque a gente está, nas últimas semanas, fazendo tanto treinamentos dentro do conceito de liderança ágil, como de gestão da mudança e desse desconforto que a mudança gera na gente. Eu gosto que a gente está usando bastante análise de perfis comportamentais, né, para suportar os treinamentos. E as pessoas, primeiro, eu tenho esse perfil, né? Eu tenho esse comportamento como um comportamento mais constante, né? No meu dia a dia, nas minhas interações. E tu primeiro começa a definir para as pessoas, né, o temperamento, faz aquela definição de temperamento. Isso, eu acho que assim, a gente até pode que no título, tá, gente? Porque sempre que a gente começa a gravar, a gente tem um tema em mente e talvez o título fique um pouco diferente de agilidade emocional. Justamente porque a gente quer falar sobre personalidade e agilidade emocional. E quando a gente chega na personalidade e procura alguma coisa em relação às emoções, dentro de toda a gama da personalidade, um termo que a gente usa é temperamento. Em outras palavras, se tu pegar um estado emocional e colocar ele de uma forma mais constante no tempo, uma determinada forma de agir no mundo, no tempo, a gente vai ter o temperamento. E ali, aliás, vale um parêntese. O que é personalidade? Personalidade é uma forma consistente de pensar, sentir e agir. Mas aí no temperamento tu pega principalmente o sentir barra agir. A gente não tem tanto o pensar associado. Por quê? Porque se começou a falar em temperamento muito antes de se falar em mente humana. As primeiras ideias de temperamento são da época dos gregos, né? Então a gente começa a associar um pouco esse nosso jeito de ser, jeito de atuar no mundo, né? Jeito de me expressar, que a gente chama isso de temperamento. É interessante, né? Na física a gente também tem a têmpera, né? Ah, que Se legal. você tem lá pegar um material mais como um aço, né? Mas não é só para esse material. Você tem lá um produto feito de aço, ele tem uma certa flexibilidade, né? Você imagina que eu estou com uma barra aqui de aço e eu consigo fletir essa barra. Quando você tempera, você atribui àquele material rigidez, Olha, né? Então, um você vidro... coloca uma determinada forma de, como é que eu poderia dizer? Você testa, você... Você rearranja, fisicamente você rearranja as moléculas internas de forma a eliminar os espaços que naturalmente existem entre elas. Tá, mas trazendo uma metáfora humana, tu introduz desconforto. Você fica rígido, né? Você fica rígido. Só que você, por um lado, aumenta a sua rigidez, então você
se coloca mais adequado a enfrentar um certo tipo de situação, por exemplo, um aço temperado, é porque ele vai ser mais solicitado. Um vidro temperado, por exemplo, no carro nós Vai temos vidros aguentar. temperados, ele vai Uhum. aguentar mais. Só que, por exemplo, você já viu o que acontece com o vidro temperado quando ele finalmente quebra? Ele estilhaça, né? Tá, mas Porque ele deixa eu só perde entender. completamente a Aí, flexibilidade. aqui tentando trazer sempre para as metáforas da mente, do comportamento, né? Mas rigidez não é uma coisa que a gente deseja. Pois Aliás, é, rigidez é o contrário da agilidade. pois é. E aí eu entendo isso, né? Quando você fala assim, essa pessoa tem um temperamento, por um lado, né, eu acho que isso pode eventualmente ser confortável se esse temperamento não for assim muito distinto, né, do tipo de interação que essa pessoa tem, né? Hum. Então, uma pessoa que tem um temperamento que a gente fala lá do quadrante amarelo, né? Uma pessoa que Tá, mas ela vamos falar dos quatro não, sim, primeiro, mas antes da deixa eu gente só colocar. colocar. Uma pessoa que coloca lá, uma pessoa que tem um temperamento lá que é de um determinado quadrante. Digamos que essa pessoa ela seja mais animada, seja uma pessoa que veja o lado mais positivo das coisas. Bom, se essa pessoa, né, trabalha com condução de equipes, ela precisa promover engajamento, ela precisa promover motivação, tá? Esse temperamento Tranquilo. ajuda, né? Uhum. E quem interage com essa pessoa, né, também sente um certo conforto, porque eu não vou ter surpresas. Se eu Uhum. sei que a Alessandra ela é sempre desse jeito, eu estou vendo a Alessandra lá vindo em minha direção do outro lado da rua, né, eu sei o que esperar da Alessandra. Uhum. Da mesma forma, né, que se você tem um camarada que tem um temperamento que você não gosta muito daquele temperamento, você vê o cara se aproximando, você não vai esperar para ver o que vai acontecer, você muda de calçada, né, que você fala, ih, lá vem a frente fria, né, lá vem, né. Aham. Então, se por um lado, né, isso é interessante, porque eu posso confiar naquilo que eu vou receber de você. Uhum. Por outro lado, pode ser bom ou pode ser ruim, pode ser adequado ou não inadequado. E com certeza a pessoa pode sofrer ou causar sofrimento, porque não existe essa coisa de um temperamento único ser adequado para todas as situações e todas as interações da nossa vida. Então, se por um lado pode facilitar, porque eu não tenho que pensar como eu tenho que ser, eu sou assim, e pronto. Por outro lado, eu posso me dar várias cabeçadas na vida, porque o meu Sim. jeito de ser pode não ser adequado àquela situação. A gente vai chamar isso nos perfis comportamentais, e isso a gente já começa a entrar nas ferramentas que existem hoje, que muitas empresas elas utilizam para tentar medir esse comportamento ou saber como essa pessoa vai ser em determinadas condições. Então aqui a gente tem uma ferramenta que a gente está utilizando na Conexão IE, que é o perfil do Profiler, né? Uhum, Da Solids, que é parceira nossa para uhum, promover isso nos nossos treinamentos. Mas o que que é interessantíssimo a gente dando um passo atrás, conectar isso com os estados emocionais, que esse é o uhum, ponto aqui. Como tu está dizendo, Má, não existe estado emocional bom para tudo. uhum. Cada estado emocional tem os seus prós e contras em Isso. determinada situação, em O que determinado contexto. significa prós e contras? Te favorece alguns comportamentos e te atrapalha em outros. Uhum, Então, os 4 perfis lá do Profiler são executor, comunicador, planejador e analista. A gente vai ter cores para isso, claro, existem treinamentos para entender isso, mas de uma forma geral, esse cara mais arroz de festa, que o Marcelo está falando aí, que é um o cara que comunicador. é o comunicador, é o perfil amarelinho que a gente Uhum, chama, né? E aí no treinamento a gente vai conduzindo, vai explicando como que os humores vão acessando esse jeito de ser aí, de que emoções essa pessoa está mais aberta. uhum, Mas não existe um que seja bom para tudo, não existe isso. Isso uhum, aliás, eu acho que isso é um alento, né? uhum, Porque tu não tem nenhuma coisa que tu não possa, pela tua personalidade fazer, e nenhuma coisa que pela tua personalidade tu vai ser bom em tudo, sabe? Tu vai ser bom em algumas coisas, em outras tu vai ter uma certa dificuldade. uhum, Isso é bem bacana. Outra coisa que também é interessante a gente pensar, que se personalidade é um jeito de pensar, sentir, agir mais ou menos constante, a gente muda. uhum, Então a personalidade não é uma coisa sólida, de quando tu nasceu até quando.
Claro que não, né? Então a gente vai ganhando contornos, habilidades comportamentais, formas de ser que vão se facilitando. Eu sempre comento quando se fala em talento, por exemplo, pegando um outro tema que não a personalidade, que é uma coisa, talento é um jeito, é uma habilidade muito grande em algo. Isso é um Uhum, talento, né? A pessoa nasce com aquilo, a gente diz, né? E é de fato muito mais nato do que adquirido, né? Inato do que adquirido. Mas eu sempre comento, eu posso até fazer um curso de desenho, mas eu nunca vou fazer uma masterpiece de desenho, né? Desenhar a figura humana, como a gente vê no Instagram, pessoas desenharem em giz. uhum, E eu vi hoje uma moça fazendo isso numa parede com tecido. Ela estava fazendo um tecido na parede que era um rosto. Não tem jeito de eu aprender a fazer isso, uhum, né? Me leva a minha insignificância nisso. Então, isso é talento. Comportamento é um pouco diferente. Então, aquela pessoa mais tímida, ela pode imaginar que é impossível um dia ela dar uma palestra. Mas por aproximação, por prática, por conhecimento, vai ficar cada vez mais fácil. uhum, E comportamento a gente ganha fazendo, até entendendo um pouco, mas é fazendo, uhum. né? É se colocando naquela atitude que você deseja chegar. Já estou fugindo do assunto, mas só para. É por isso que eu gosto dessa pegada da agilidade emocional. Porque um profissional ágil, né, que saiba navegar por diferentes comportamentos, ele tem mais chances de ter sucesso na vida. Uhum, Por exemplo, vamos pegar o exemplo mais clássico que é do vendedor. uhum, A gente pensa num vendedor, né? A gente pensa que ó, o vendedor tem que ser um cara comunicador, tem que ser um cara que vai lá, influencia o cliente, né? O cliente está ali, pá, compra ou não compro, né? Como é que eu vou convencer esse cara rapidamente a pegar um argumento e vai para a venda? Olha, pode funcionar quando é um produto de prateleira, né? isso. Eu lembro, por exemplo, lá em São Paulo, né? E aqui em Porto Alegre também tem, né? Você vai nas lojas lá no centro, tem uns caras mais espertos que ficam ali na porta da loja, né? Aham. E agarra o cliente que está passando ali na calçada e põe para dentro da loja. E alguém vai atender o cara. Mas esse cara que vai lá e agarra o cliente para dentro da loja, ele é um comunicador, ele é um cara que vai lá, influencia e consegue quebrar aquela hesitação do cliente. Agora pensa um cara que faz uma venda mais engenheirada, Mais técnica. mais técnica, né? Um vendedor técnico. Não é um produto de prateleira. Então, ele precisa, num primeiro momento, lembrando lá do ciclo de venda lá do SASAP, que é uma ferramenta de inteligência emocional para profissionais de venda, num primeiro momento, as habilidades são mais analíticas, são mais de um planejador, Uhum, que ele precisa conseguir empatizar com o cliente, entender a necessidade do cliente e tentar fazer uma análise crítica, como o seu produto ou sua solução pode contribuir para atender aquela necessidade do cliente ou não, né? Então, uhum, nesse momento, ele precisa ser analítico, ele precisa ser honesto, ele precisa ganhar a confiança do cliente. Só que ele não vai conseguir fechar a venda se ele for analítico para sempre. uhum. Uma vez ele tendo apresentado o valor da solução, ele precisa conseguir navegar para o perfil comunicador para fazer o fechamento da venda, Uhum. né? Porque se você ficar analítico para sempre, você não vai vender nunca, né? E o cliente também vai ficar indeciso em solução A, solução B, solução D, solução E. Eu preciso, né, fechar o foco, fechar o escopo e depois tentar influenciar o cliente para fazer um fechamento da venda. Então, eu preciso navegar do quadrante verde, do quadrante analítico para o quadrante comunicador. Uhum. Se esse cara, né, tem um relacionamento de longo prazo com o cliente e o cliente, pô, comprei e deu problema, né? Outro tipo de. É, É é outra outro coisa. tipo de Seria um comportamento, pós-venda ainda. né? É um pós-venda, é um outro comportamento. Então, ele precisa ter essa agilidade para navegar entre os diferentes quadrantes ao longo do Perfeito. ciclo de relacionamento E com o eu seu nem tinha cliente. combinado contigo, mas agora se explica, viu, gente? Por que que aqui o Arena e ele é uma coisa que se constrói enquanto a gente está conversando, né? Por isso que eu Aham, adoro aqui, porque vira um papo terapêutico para nós dois, né? Não aham, sei se para as pessoas, mas para nós com certeza.
Porque a agilidade emocional está exatamente nessa navegação. Sim. Hoje tem gente que chama isso de ambidestria também, mas é que é mais do que ambi, no sentido que não é um ou outro, Sim. às vezes são múltiplas camadas. Uhum. E eu acho que o comportamento humano, ele está exigindo essas múltiplas camadas. E que a gente saiba, opa, essa chave agora não é mais analítica, ela já é mais interacional. Sim. Opa, não é mais interacional, agora eu tenho que ir lá e botar a mão na massa. Uhum. Ah, não é mais mão na massa? Agora eu preciso dar uma recuada e pensar como poderia ser, que é o planejador, né? Sim. Então, esses movimentos que você faz na interação com o outro são esse outro jeito de ser ágil emocionalmente, que não é Sim. mais só com os teus movimentos internos. Olha que bacana. Sim. E esse Então, cara, se ele não tiver essa agilidade, ele não vai ser um bom profissional. é. Só para completar o ciclo, né? Esse mesmo vendedor, se ele vai participar de uma reunião de planejamento operacional com o pessoal de suprimentos, com o pessoal de produção, e ele quer garantir o atendimento do prazo contratado com o cliente, ele vai precisar ir para o quadrante do executor, ele vai precisar ir para o vermelho, ele vai precisar Claro. defender os seus valores. Isso. Então, o vendedor tem que ser desse perfil. Não. Depende. Depende da situação que ele está. E é por né? isso que é tão complexo, gente. E eu tenho uma posição que daí é pessoal minha. Uhum. Eu não acho que é bacana usar esses perfis comportamentais sob qualquer maneira de seleção. Uhum. Os perfis comportamentais, eles são muito bons para a gente fazer desenvolvimento das pessoas, para a gente poder ganhar esses comportamentos que a gente quer ganhar, para a gente saber onde a gente está e para onde a gente quer ir. Para a gente desenvolver essa fluidez. Se você Isso. tem um padrão de comportamento que você não consegue executar, ou que você tem baixa performance nesse padrão de comportamento, ele está te fazendo falta. Eu acho que o perfil ideal é o equilibrado. Né? A gente fala isso nos nossos comportamentos, nos nossos treinamentos. Em tese, porque se teu trabalho é muito específico, talvez algum deles tu vá precisar mais do Sim. que os outros. Mas é muito difícil, Ali, encontrar esse profissional dentro Sim, da caixa. E por isso que a gente gosta desse perfil que a gente comprou com a parceria, né? Montamos a parceria com a Solids. Porque a gente demorou muitos anos, entre outros perfis que a gente também utiliza, né? Por exemplo, a gente consegue navegar no PDA, a gente navega bem no DISC, que aliás embasa bastante o nosso. Até mesmo o MBTI, que eu acho extremamente complexo e que acaba fugindo um pouco do escopo das organizações, porque é muito complexo. Porque tem base junguiana daí, né? Mas assim, eu acho que, independente da ferramenta que tu vai utilizar, ela serve para você navegar em comportamentos. E aquilo que a gente falava em sala de aula, agora me botei de prof de gestão de pessoas, né? Melhor maneira de você saber o que é uma competência comportamental, mas como é que mede uma competência comportamental? Como é que eu sei se uma pessoa tem uma determinada competência comportamental? Por exemplo, flexibilidade. Como é que eu sei que uma pessoa tem flexibilidade? Primeiro, o que tu gostaria que ela fizesse? Como que você sabe na prática, nas interações, e o nome disso é comportamento, que é no jeito que eu vou escrever um e-mail, na forma como eu vou me portar numa reunião, se eu vou ou não vou te dar retorno e de que maneira eu vou. Como que você gostaria que ela agisse? E aí, uma vez que você saiba como você gostaria que ela agisse, você consegue observar isso? Você consegue ter alguma maneira de consolidar isso? É assim que a gente começa a medir. Sim. Eu também, Ali, eu sou muito cético com esses ferramentas ou profissionais que falam assim, não, a pessoa adequada para esse cargo é essa ou aquela pessoa. Primeiro, você desenhar um perfil comportamental de um cargo é uma simplificação muito perigosa. E às vezes o cara faz uma simplificação com base num estereótipo. E às vezes com base num estereótipo de tempos atrás. Né? Não mais conectado com a realidade atual e a realidade futura. Me lembrei de uma característica, por exemplo, um Big Five, né? Big Five é um outro teste muito famoso de personalidade, que aqui no Brasil ele tem acho que é BPF 5, uma coisa assim que os nomes para os psicólogos têm outros nomes, né? Mas é uma ferramenta bastante antiga, o Big Five, que ele faz 5 grandes conglomerados de comportamentos. E ele tem uma das características de personalidade mais balizadas no mundo todo, que é a introversão/extroversão.
E como uma boa ferramenta de avaliação de personalidade, e vejam, já estou falando em personalidade, não comportamental, porque ele já entra em traços, né? Ele vai medir isso num espectro. E não Uhum. tu é isso ou tu é aquilo. Não é tu é introvertido ou tu é extrovertido. Quanto você tem de extroversão? Quanto você está aberto e você se energiza a partir da troca com os outros? Quanto você prefere ficar pensando na tua cachola para organizar teu fluxo de pensamento e tal? E aí que a gente sempre brinca nos treinamentos. Você quer um vendedor extrovertido ou você quer um vendedor que venda? Uhum. Porque às vezes não estão juntos. Não. Então, não necessariamente o resultado está do lado daquele comportamento desejado. Você trabalhou anos comigo fazendo avaliação do PNQ. Vamos pegar Isso. um item aqui, planejamento estratégico, Sim. né? Então, planejamento estratégico, de uma forma assim muito simplificada, um executivo, ele deve analisar cenários, definir estratégias. Uhum. Isso é um perfil comportamental, analítico, planejador. Ele tem que tomar uma decisão, falar, não, Sim. vamos por aqui. Aí depois ele precisa comunicar essa decisão e convencer a empresa inteira, não, de que é Isso. para lá que nós vamos. Aham. Percebe que só se você pegar qualquer item do PNQ, né, que tenha a ver com a liderança, né, do Prêmio Nacional da Qualidade, e os planejamento estratégico, analisar, projetar, definir, comunicar, executar a estratégia, implementar a estratégia, eu passei pelos 4 quadrantes de comportamento aqui. Perfeito. Aí o cara fala assim, não, porque o líder ele tem que ser o quê, cara pálida? Ele tem que ser ágil, né? É. Ele tem que ser versátil, ele tem que ter ele tem que saber circular pelos diferentes comportamentos. E a forma de você conduzir a estratégia até hoje não necessariamente vai ser a mesma forma de você decidir e conduzir a estratégia daqui para frente, porque os ciclos de planejamento estão se encurtando. Uhum. Antigamente a gente falava em planejamento estratégico, a gente falava de horizontes. Ah, como é que você vê a empresa daqui a 10 anos? Como é que você vê a empresa daqui a 15 anos? Olha, são poucas as organizações que ainda conseguem trabalhar num horizonte Nossa tão Senhora. longo assim. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, Sim, né? desde o robozinho do Elon Musk aí, É, né? os ciclos de planejamento, o O que mundo vai está ter de cada vez mais profissão? integrado e a concorrência está cada vez mais acirrada e as possibilidades da tecnologia estão cada vez mais nos surpreendendo a cada momento, né? Que não é Nossa, que você planejou bem até hoje, você vai seguir sendo um bom planejador. Então, mais importante ainda é essa agilidade, porque eu não sei que cartucho eu vou ter que tirar do meu cinto de utilidades. Né? é. Eu vou ter que ter aqui um cinto do Batman, né? Que saiu uma cordinha, saiu um gancho, saiu não sei lá. Então, um comportamento equilibrado, né? Uma pessoa com agilidade emocional, eu sei que é uma pessoa que ela tem alta capacidade de adaptação às mudanças organizacionais, que hoje eu não consigo nem prever quais vão ser. Legal, Mato. Tá me dando duas palavras aí que eu acho que conversam mais com o que a gente está falando do que agilidade emocional. Uma é versatilidade Uhum, e a outra é adaptação. sim. Porque precisa trocar de roupa. A gente tem até, eu tenho até esse artigo que viralizou aí no meu LinkedIn. Até hoje tem gente que Sim. vai lá e curte, faz anos que eu escrevi, que é Com que humor eu vou. Se tu botar Uhum, no Google lá, vai estar o artigo, né? E o artigo é muito simples, porque ele estava só começando a explicar a ferramenta do Moodmeter que a gente usa e que fala sobre campos emocionais, aí não são comportamentais, é mais aham, na raiz, né, sim. digamos, porque o comportamento é a emoção expandida, né, a Uhum, emoção aplicada e expressa e manifesta por ação, né. Mas quando é só o emocional, puro e simples, né, ele também te serve como uma roupa que você uhum, veste para você ir lá e fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Então, mas muito interessante que tu trazendo esses dois conceitos, o que que me veio na cabeça? Que eu acho, e aí eu acho, tá? Tô uhum, jogando um eu acho que eu não curto usar esse começo de frase. Eu acho que os perfis comunicador e planejador estão ganhando o mundo e estão esparramando-se por tudo. E eu não estou falando mais de narcisistas e nem de paranoicos, porque isso são transtornos de personalidade. A gente não vai entrar no lado sombrio da força, tá? uhum, Vamos pegar o lado virtuoso da força, que é simplesmente aquela manifestação de personalidade no seu melhor. Eu tenho a impressão que tanto o perfil analítico como o perfil executor, ou seja, tanto aquela pessoa mais de ponderação, como aquela pessoa de mão na massa. Vamos lá, gente, vamos fazer então isso aqui?
essas duas pessoas perderam um pouco de espaço. E vou te dizer por quê. Por conta daquilo que a gente vinha ouvindo no carro hoje. Porque o mundo ficou virtual demais. E os outros perfis que são mais da virtualidade das coisas que não são efetivamente reais, que são os que planejam e pensam, e vamos imaginar, e vamos e vamos botar post-it numa parede até amanhã, para nós descobrir o que poderia ser o amanhã, o que será o amanhã, né? Que as pessoas adoram fazer esse exercício de futurologia, e as pessoas adoram falar e fazer câmeras e selfies e shorts e... Tá, mas o que tu vai fazer? Vamos fazer. Vamos pegar o que tem aqui, vamos fazer. Uhum. Então a gente gostou muito de ver fazer, de imaginar fazer. Mas a gente tá com menos facilidade de acessar esses outros perfis. Tu não acha, Mar? Olha, Ali, isso que você falou agora dos perfis comunicadores, né, estarem dominando, Tá, né, estão as dominando, empresas. inclusive as lideranças organizacionais. Sim, isso pode explicar até a ascensão e queda, ou os ciclos, né, pelos quais as organizações passam. Isso seria assim muito interessante. Quem faz assim planejamento de sucessão, e a gente sempre está tentando convencer as empresas a planejarem, né, a sua sucessão. Mas com certeza, Ali, isso é um ponto que é muito mal utilizado, porque você já fez treinamento sobre isso, você já trabalhou com isso, né, com análise de perfil de executivo, com diferentes ferramentas. O cara assim é focado na função, mas ele deixa de ver esse ciclo de longo prazo do comportamento que está ocupando a liderança da empresa. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina uma empresa de um produto engenheirado, que esse produto de fato baseado na inovação, baseado na tecnologia, que você tem lá na direção da empresa um perfil mais analítico, um pessoal mais assim do As STEAM, né? engenheiras, os engenheiros de Mais plantão. engenheirado, né? Um pessoal assim que vem mais do lado da E que engenharia. fique claro que nós estamos botando uns rótulos coletivos, Isso, mas é né? claro que tem Estamos fazendo engenheiros que... várias simplificações aqui. É. Mas imagina que o cara vai lá e ele constrói um produto que, nossa, é um produto que de fato é inovador. Esse cara, ele constrói um produto inovador, mas ele geralmente não se envolve na venda desse produto. Aham. Tem alguém aqui de marketing e vendas, né, que vai pegar aquele produto, nossa, que produto fantástico, né? E vai vender horrores, né? E vai fazer chover com aquele produto, né? E em função do sucesso, né, desse profissional de marketing e vendas, geralmente é esse profissional de marketing e vendas que ascende Isso, e vai pro board. para a alta direção. É. Só que quando esse cara ascende para a alta direção, o que ele pensa? Ele é focado nas políticas comerciais, ele é focado e a parte do produto começa a perder um pouco aquele cara que era o cara chato do produto, etc, 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 que era o produto que era a chave do sucesso. Vai vender geladeira para pinguim se você é tão bom assim, né? E aí o que acontece? Esse cara que tem um resultado fantástico, que tem um desempenho fantástico, ele ascende a organização e a organização começa a cair. Então, olha só o que aconteceu com a Apple. Não, aí eu ia Não, justamente deixa eu- comentar isso, que essa fala é do Steve Jobs. Então, o Steve O Steve Jobs, Jobs, ele comenta isso. aquele estereótipo, né, do camarada que... Pô, o cara é o inventor, né? Ele é o hard skill, né? E o Steve Jobs, ele era um hard skill com foco na tecnologia, com foco no cliente, e ele era o cara, assim, completamente rígido com relação à qualidade do produto que ele estava fornecendo. Em função da genialidade dele e dessa capacidade inventiva dele, ele alçou a Apple aonde a Apple chegou. Só que em função das dificuldades de relacionamento e outras coisas, né? Aí tem vários livros e filmes, né, com a história do Steve Jobs. O que aconteceu? Tiraram ele da Apple. E assumiu o pessoal. Que vendi. E o que aconteceu com a Apple? Teve que chamar o Steve Jobs de volta. Né? Então, isso influencia até os ciclos organizacionais no longo prazo. Qual que é o perfil comportamental dominante que está na direção?
E isso que o pessoal não entende, Ali, né? A importância da diversidade Isso. na tomada de decisão. Uhum. Gente, não é diversidade homem-mulher, raça, etnia. É Até diversidade. também é, mas não é só isso. Por exemplo, o homem e mulher, né? O sexo, eu considero uma proxy da forma com que você. Como assim uma próxima? Eu não consigo medir, ou, digamos assim, o comportamento é intangível. Faz de conta que eu não tenho nenhum teste de comportamento. Não consigo medir. Ah, mas eu sei que o comportamento está ligado ao sexo. Então, se eu tiver equilibrado homens e mulheres, provavelmente eu vou ter equilibradas, né, formas de análise e tomada de decisão, Uhum. né? Por isso que eu falo que é uma proxy. O que eu quero é diversidade de análise, diversidade de pontos de vista, diversidade de formas de você encarar aquela realidade a partir de um contexto, formas diferentes de você ver o futuro. Se todo mundo vê da mesma forma, e se todo mundo estiver errado? Mas eu ainda estou incomodada com o termo proxy. De onde é que ele vem? Eu não entendo Não, ele. proxy é um termo estatístico, né? Por exemplo, digamos que eu queira fazer uma pesquisa Uhum. e eu desconfio que a renda da pessoa influencia no meu resultado, Uhum. mas eu não vou medir renda, né? Porque se eu perguntar para a pessoa quanto que você ganha, primeiro que a pessoa pode se Ah, é um recusar problema muito a comum. responder a pesquisa ou mentir. Isso. Ou O você vai que que eu medir um pergunto? O pedaço que 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 eu não vai servir. pergunto? A escolaridade. Aham. A escolaridade, maior nível de escolaridade, necessariamente é maior nível de renda? Não, Mas mas existe tem. uma correlação. Então eu posso usar a escolaridade como proxy para Ah, renda. então vem de aproximação, é isso? Isso, né? É uma Viu? Era mais simples tu explicar isso. Não, é que o termo é proxy, né? Tá, mas é Então, deixar mais próximo possível da isso. variável que tu Já quer que eu não controlar. consigo medir aquilo que eu quero, Aham. o que que eu tenho facilmente que Sim, está relacionado àquilo que eu quero? perfeito. Então, se mulheres, né, são de Vênus e homens são de Marte, não necessariamente vai ter homens de Vênus, vai ter mulheres de Marte, vai ter gente de Júpiter, sei lá, mas no mais das vezes, né, Uhum. homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Então, eu posso Tu me pegar diz qual é o comportamento que tu quer e aí mede o isso. comportamento. De Ah, mas novo, voltamos ao comportamento como isso. centro da Então, análise. mas eu não tenho a medida do comportamento. Então, eu pego alguma coisa que provavelmente vai estar relacionada ao comportamento. Mas isso não é batata, como tu falou, né? Existem pessoas e pessoas, né? Mas nos mais das vezes, um engenheiro técnico é um cara mais introvertido. Tem engenheiro extrovertido? Tem. Aham. Mas eu posso pegar a função da pessoa como proxy para o seu comportamento? Posso. Uhum. Vou acertar 100% das vezes? Não. Uhum. Mas onde a gente queria chegar é que as pessoas elas pegam diversidade, atributos externos, né, físicos, né, características biológicas, né, e não necessariamente. Bom, tu trabalha com mulheres, todas as mulheres pensam do mesmo jeito? Nossa, muito De jeito diferente. nenhum, Total. né? Nas mulheres, deixa eu fazer um parêntese aqui, né? Uhum, Nas mulheres, você vai ver muita diferença a partir da criação, o quanto elas conviveram com homens, da renda, claro, porque daí se você conseguiu ou não ter um apoio e um suporte pro teu desenvolvimento, para os teus estudos, da questão também religiosa ou de crenças, então do qual é o, entre aspas, papel da mulher na tua uhum, cabeça. Também da qual a profissão que você escolheu, porque isso tem a ver com aquilo que você foi acostumada a pensar. Por exemplo, vou citar um exemplo bem simples aqui. uhum, Eu peguei um determinado baralho de tarô. uhum. Não vou dizer o nome da autora, nada, porque eu não quero que as pessoas também peguem isso Sai como um comprar, exemplo. aham. Eu adorei, né, o baralho de tarô. Ele é um baralho mais, como tantos tarôs que tem para vender aí, bastante subjetivo, bastante criativo, traz questões mais internas, mais reflexivas, enfim. Os baralhos, esses, eles servem para a gente colocar símbolos e metáforas para a gente acessar significados mais profundos e conseguir refletir.
Ok, eu adoro isso. Eu tenho esse lado bicho grilo. Hoje eu tô até meio bicho grila, se alguém estiver me vendo aí, porque a gente tá gravando pro YouTube também, né? Mas vai que seja Spotify. Eu tô com uma manta. Tô dizendo que hoje eu tava de... A minha filha, quando pequena, chamava esse tipo de roupa de fada da grama, né? Eu tô de fada da grama, com pinturas e tal, né? Então eu tenho esse lado mais criativo, mais feminina, grande mãe, enfim. Só que daí eu tô lendo o baralho da mulher e eu quero achar um índice para poder vincular a carta com o significado. E eu quero uma carta numerada para organizar no meu raciocínio qual vem antes, qual vem depois. Eu quero uma jornada. Porque, embora eu seja essa bicho grila, eu também adoro ciência, métricas, análises. Não é um ou, Uhum. né? Fiquei irritada. Tanto que não tinha índice, não tinha. Era tipo assim, tira a carta e vê o que vai dar. Que é parecido com as reuniões que a gente fazia no doutorado, Mato teve esse testemunho também. 12 trabalhos para apresentar, 3 horas de aula. O primeiro trabalho leva 45 minutos. Começa a dar taquicardia, né? Uhum. Como que ninguém tá vendo que não vai dar tempo, né? Uhum. Então, essa noção é de um aspecto teu que não tem a ver com ser homem e ser mulher. Uhum. E sim com ser mais analítico ou não. Sim, e tem muita confusão nas empresas, Alice, sobre como você faz uma seleção de uma equipe. Por exemplo, esse final de semana eu e a Alessandra, a gente estava num trabalho para a rede Conexão Empresarial, que é uma rede que a Conexão IA integra para atender empresas na área de transformação digital. Muito bem. E a gente estava lá fazendo um trabalho de integração e a gente propôs como ferramenta de integração a análise, né, dos valores, Dos né, valores. a partir do Via Character. E a gente aplicou então essa ferramenta, esse assessment, essa autoavaliação de quais são os seus valores pessoais para, a partir da combinação dos valores pessoais dos tomadores de decisão, dos empresários, né, que são Nossos parceiros os lá. nossos parceiros, né, que representam as empresas que compõem a rede, a gente fez essa análise, né, de valores e para, nossa, um conforto coletivo, o valor que mais apareceu, mais forte, né, entre todos nós lá foi integridade. Maravilha. Pô, fantástico, né? Eu quero pessoas com integridade, né, Sim. num comitê executivo de tomada de decisão de um negócio. Legal. Vírgula. Entre todas aquelas pessoas íntegras, o que a gente tinha lá? A gente tinha um programador, né? Mais nerd. A gente tinha um cara mais analítico, a gente tinha um cara mais, né, com perfil, uma mais mescla comunicador. de comportamentos. Então, eu não quero ter... se o cara é executivo, ele tem que ter esse perfil comportamental. Não. Se o cara é da minha organização, ele tem que ter esse valor. Uhum. Ele tem que ter essa premissa básica. Então, tem coisas que a gente quer. Eu não vou lembrar decor, mas era o que apareceu lá na rede. Integridade, né? mas não vamos abrir o resto da galera mais para não... A parte de conseguir fazer análises críticas, né? De ter uma perspectiva de futuro. Legal, né? Isso são valores. Né? Agora, quais são os comportamentos das pessoas? E os valores é isso que você falou, Ali, quando você estava descrevendo as mulheres. Como é que foi a infância dessa pessoa? Como é que foi a jornada do início de carreira dessa pessoa? Que tipo de suporte ela tem? O que ela acredita? É isso, né? Tu está trazendo agora a essência do mundo emocional, que é a base depois do comportamental. Tanto que é a figurinha que a gente usa em todo que é treinamento da Conexão IE, que vem lá dos professores do Texas, né? Do professor Darwin Nelson e do Gary Lowe, que foi ali que a gente trouxe esse conceito. A base do nosso mundo emocional é o nosso sistema de valores. Isso. E essa base é que torna constante, né? E dá confiança, né? Claro. na interação com essa pessoa. Por quê? Como tu ensina, o mundo emocional, ele é adaptativo. Quando você pega uma base de consistência de valor, e você coloca ela num determinado contexto, o choque entre esses valores nesse contexto provoca uma reação emocional que gera um comportamento. Né? Porque, olha, esse contexto, se ele está
coerente com o conjunto de valores, essa emoção vai ser positiva e vai reforçar esse contexto. Se esse contexto ele é incongruente com esse conjunto de valores, a emoção vai ser negativa para alterar esse contexto. Ou para né? alterar a minha forma de ler Ou o para contexto. aumentar a minha forma de ler o contexto no longo prazo. Para fazer uma negociação. Mas ele serve para promover a congruência entre o que eu acredito e onde eu estou, né? Aí a inteligência emocional transformativa, né? Ou eu mudo o contexto, ou eu mudo ou eu me mudo para outro contexto. Já que eu falei, não, esse contexto é errado. Então, Aí aquela oração da serenidade, a oração né? da serenidade. Que Deus me dê sabedoria para identificar, né? O que eu posso mudar e o que eu não posso. O que eu posso mudar, o que eu tenho que aceitar, e se eu não puder nem mudar nem aceitar, pego o boné e vou embora. Né? Então aí eu me mudo, né? Eu me mudo literalmente, né? Tá na hora de virar a mesa, né? Tinha uma propaganda, né, que falava sobre isso, sobre uma escola Mas de olha formação. quanto a gente viajou, Ma. Então, esse tema, ele é muito denso, de fato, o tema do comportamento e da personalidade, e, portanto, do perfil comportamental, do temperamento. Nossa, dava para fazer uma série disso Mas aqui. eu acho legal essa viagem, porque o alerta que fica desse episódio é que não dá para tratar com uma abordagem rasa e simplista, né? Uma coisa tão complexa como essa. É extremamente complexo. E eu não gosto desses atalhos que se fazem às vezes. Por exemplo, tem uma prática que é comum nas empresas e que eu acho que tem que tomar muito cuidado quando se faz essa prática, que é a tal da reunião de calibração. Tu te lembra disso, né? De alguns clientes do passado. Clientes de anos atrás. Hoje em dia a gente tem menos disso. A gente está percebendo uma consciência coletiva expandida em relação às emoções e os comportamentos. Mas onde é que eu quero chegar? Se você é um profissional de bastidor da liderança, um BP, um consultor de RH, um analista de recursos humanos, você tem uma responsabilidade gigantesca. Porque ao mesmo tempo que você é um zelador desse comportamento desejado, você não pode sair distribuindo rótulos. Carimbando a testa das pessoas. Carimbando a testa das pessoas. E é um poder muito grande. Isso de você poder pegar 10 executivos e dizer qual deles aqui vai se dar melhor para ir para Aruba, sei eu, né? E começar a vender em Aruba. Opa, já imaginei Aruba. Aí já estou fantasiando aqui, né? A vontade que eu tenho de ir para um lugar quentinho o mais cedo possível. Mas qual deles tal coisa? E essa decisão, ela é importante porque as empresas estão se movimentando a todo momento. A todo momento alguém pode entrar, alguém pode sair. A movimentação pode ser vertical, pode ser horizontal. Mas para fazer essas transições, eu preciso ter mais complexidade na análise. Ela não pode ser uma análise rasa. Não pode ser quem eu gosto mais, quem é mais bacana. Porque se eu botar o cara mais bacana, eu posso buscar sempre comunicadores. E é por isso que eu digo que esses estão ganhando. Eu vou ver quantos seguidores o cara tem no Instagram para descobrir se ele vai ser um bom gestor de marketing. Não faça isso. Se ele é um bom professor. Né? Sabe? Não faça isso. Não volte atrás nas casinhas do nosso desenvolvimento humano. Porque a gente percebeu que a diversidade humana de pensamento ela é muito maior do que a pessoa consegue se vender. E tem pessoas que são verdadeiras preciosidades, mas de boca fechada. Número de Não é? Número de seguidores não é uma proxy para um profissional de competência. Não é. Não é uma proxy para competência. Olha, ele tem mais seguidores, então ele vai ser competente. Não. E a gente está favorecendo esses lados sombrios de personalidade. A principal delas, o narcisismo. Porque são as pessoas que se vendem mais o tempo inteiro, que sabem manipular o comportamento umas das outras. Então, para a gente poder fazer esse trabalho com seriedade, eu acho que o mundo vai exigir isso de nós. Vai exigir que nas organizações as pessoas possam ter mais clareza do que se espera umas das outras e de como fazer isso. Então, também eu não gosto daquelas leituras rasas. Eu vi alguns vídeos essa semana em cima de questão de inovação e de empresas que sejam de um campo mais, entre aspas, futurologista e tal. E me lembrei de uma coisa que a gente jogava em sala de aula quando falava de gerações, que era um vídeo antigo de uma agência de publicidade, que agora não me recordo o nome, que se chama Work and All Play. Que é um vídeo que falava especificamente dos millennials. Falava do valor dessa geração que estava virando o século. E meio assim, vamos deixar de ser quadrado que nem os nossos avós e nossos pais e vamos ver o mundo, né?
Ok, eu acho que eu aprendo muito com os jovens. Até hoje estou aprendendo horrores com os jovens. Mas eu já fui jovem e eu tinha essa mesma arrogância Uhum. de achar que eu sabia de tudo porque eu era diferente. Interessante, né, Ali? Sem querer cair, né, nesse papo geracional, A gente sempre volta nele, né? né? Mas vamos lá. Imagina, esse final de semana a gente viu crianças, né? Só que eram bebês de É, colo, a né? gente viu muitos bebês, a gente É. ficou um final de semana em Gramado cheio de bebês, coisa Imagina boa. você, né? Aí vem uma criança assim, Tá. né? Tiali, aconteceu tal coisa. E tenta te passar uma lorota, né? Aham. Tu olha para aquilo, tu sabe, né? É. Se você pegar um adulto, né, e uma criança interagindo com o adulto, né, um adulto, ele vai conseguir perceber quando a criança está fantasiando, quando a criança está mentindo, quando a criança não está sendo sincera, quando a criança está com medo, quando a criança está com receio, né? O que que te dá essa calibração, digamos assim? Uhum. É a tua experiência de vida, Uhum. né? Então você vai conseguir identificar, opa, aqui tem uma narrativa, né? Se você tem mais vivências, né? E você consegue, não é assim. Se você tem menos vivências, né? Você tem uma tendência de ser mais preso a certas narrativas ou meias verdades ou entendimentos que, não, peraí, não é só isso, né? Uhum. O que que a gente vê e a gente se preocupa muito com isso, né, Ali? A gente fala a juniorização das funções de liderança. Com a expansão das organizações ou por questões, né, de orçamento, etc., a gente começa a ver, às vezes, né, uma certa dança das cadeiras nas organizações e profissionais menos experientes Uhum. tendo que tomar certas decisões para as quais não há bússola, né? Não há assim, deixa eu fazer esse teste aqui por exemplo, um profissional de RH que tem que opinar, né? Um business partner, que ele tem que opinar sobre qual que é o camarada que é o mais adequado para ser promovido para essa ou para aquela situação. Não há assessment que vai dar 100%, olha, esse é o cara. Uhum. O que que vai te dar esse conforto? A tua vivência, a tua experiência. Uhum. Na falta dessa vivência, na falta dessa experiência, a chance de você tentar contratar algum guru de mercado, né, ou usar algum assessment para falar, não, esse daqui deu 9,8, outro deu 9,5, então vai o 9,8. Nossa, É. isso é muito temeroso. Então as pessoas, né, isso vale para decisão de carreira, decisão de estratégia, decisão de Claro, de lançamento de aquisição e produto. fusão, de tudo que tu possa Ah, imaginar. o que eu acho que vai começar a acontecer nas organizações, Ali, e isso a gente falou no último treinamento que a gente deu, que eu trouxe lá o livro do Carl Weick, né, o Managing the Unexpected, né, o Gerenciando o Inesperado, tem que valorizar a experiência e o conhecimento. Então, acho que o mundo está indo num caminho. Espero que o mundo esteja começando a despertar para um caminho oposto desse ao work, ao play, Uhum. né? Legal, as novas gerações são bem-vindas, mas as antigas gerações, as novas gerações têm que conviver em conjunto. Não, e vou te dizer mais. Tem duas coisas que eu acho que estão virando um capital que tá gigante nas organizações em termos de liderança. Uma delas é esse conhecimento prático tácito também, ou Uhum, seja, o que que a pessoa teve que se movimentar, as diferentes movimentações que ela fez na sua carreira, no seu setor, quantas pessoas ela já liderou, quantas metas ela não bateu e ela teve que lidar com isso. Então, esses tropeços da vida, quanto ela já teve disso, uhum, quanto ela já tropeçou, na vida profissional e na vida pessoal, uhum, né? Acho que experiência inclui tudo, inclui estrada, né? uhum, Quanto tu já viveu, quantos ambientes você já viveu. E, além da questão da experiência, é essa questão de não ter um emocional, eh, de alguma maneira, como é que eu poderia dizer? De alguma maneira marcado pelos transtornos de uhum. personalidade. Porque se a gente não pode esquecer que tá aqui do lado isso. Eu tô falando da paranoia, eu tô falando do narcisismo, eu tô falando também da obsessão de controle, que é o Uhum, toque, vai, né, mas aplicado à empresa. Eu tô falando do cara que é antissocial, que é o cara que agride as pessoas de alguma maneira, que manipula,
que um dia amanhece de um jeito, outro dia termina de outro. Então, esses extremos, a pessoa que consegue navegar nisso sem se lesionar e lesionar os outros, virou aquilo que o nosso amigo Amorim chamava de mosca branca, né? Então vamos lá, mas embrulhando tudo que a gente falou, eu acho que a gente trouxe aqui um pouco de como o nosso comportamento, ele é, em primeiro lugar, lastreado pela forma como a gente experimenta e expressa as nossas emoções, né? Uhum. Isso é um ponto importante aqui para a gente É, levar. e muitas coisas têm que ser consideradas, não pode ser uma análise superficial. Isso. Essa coisa da experiência que eu estava comentando, bom, tu trabalhou comigo, né, implantando o sistema de gestão nas organizações. A gente já teve vários treinamentos e várias situações que a gente começava a entrevistar as pessoas e as pessoas começavam a colocar ali as suas queixas, as suas dificuldades, e a gente fala, está acontecendo isso, isso, isso. Como é que você sabe? É. Quem te contou? Né? Não, A a gente gente não falava de brincava, né? pessoas, né? A gente Que a falava de empresa é contextos. igual mãe, né? Tinha um ditado, né, que falava que mãe é tudo a mesma coisa, né? Só muda o nome e o endereço. As organizações também, os problemas organizacionais são os mesmos. Em economia institucional, a gente falava que isso era um dos problemas, né, para a expansão da economia. Uhum. Olha só que louco, Ali. O pessoal que faz administração de empresas e que vai ter um cargo gerencial. As escolas de administração de empresa, os MBAs, todos eles têm o mesmo currículo. Às vezes até os professores que dão aula em umas escolas são os mesmos que dão aula em outras escolas. Uhum. O pessoal, todo mundo vai estudar baseado em algum livro do Chiavenato, né? Coitado do E Cavenato. não apenas as escolas são iguais, Eu acho que o Cavenato já virou uma franquia, é uma né? franquia, né? É uma Aham. marca. Não apenas as escolas são iguais, o pessoal tem a cabeça formatada, igual o Pink Floyd, né? As crianças indo para a máquina de formatação, né? Eu tive a oportunidade de cursar administração de empresas, depois da engenharia, na década de 90. Eu me formei em administração pelo Mackenzie em 94. E eu fui professor da administração na Unicinos até 2023. E eu falava para os alunos, gente, vocês estão aprendendo as mesmas coisas que eu aprendi em 94. E Da quando eu mesma fui forma. para o MBA em gestão empresarial, que era essa base, isso deve ter sido 2006, e depois quando me tornei administradora com doutorado, foi em 2019. E você E viu a lá. gente tinha xerox para tirar ainda de livros que a gente lia lá no MBA. Não, e você pega as teorias de liderança, pega as coisas. É tudo da década de 80, década de 70, década de É. 60. E Aham. não muda, né? É a mesma coisa. Então, essa institucionalização Aham. da forma de ver, interpretar, né, e analisar as coisas, que é promovida desde o ensino e chega nas empresas é a mesma coisa. Por exemplo, todo mundo tem SAP. Legal SAP, mas o que o SAP fala? Olha, você tem que gerenciar a empresa do meu jeito. Porque eu já desenvolvi sistemas de gestão para tantas organizações que eu tenho um sistema de gestão ótimo. Se você não gerencia como eu falo, você está gerenciando errado. Tudo é padronizado. Se tudo é padronizado, a chance de você ter os mesmos resultados, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades é muito alta, né? E aí você tem que ter a tal da visão de drone, a visão de helicóptero, ver, não, peraí, gente, calma, né? Olha só o que está acontecendo, né? Vamos analisar isso aqui em perspectiva. Então, ninguém vai tirar o pai da forca e ninguém vai conseguir, com uma análise simples, né, fazer um diagnóstico e falar, o problema é aqui. E tu começou a falar o quão complexo pode ser esse problema. Uhum. A questão das personalidades, dos transtornos, dos valores, dos comportamentos, etc, etc. E por que que isso é importante? Quem é que vai quebrar essa instituição? Quem é que vai romper? Quem é que vai trazer a ruptura? Quem é que vai trazer a inovação? Ainda são as pessoas. Uhum. Né? A inteligência artificial ainda ela consegue compor com o melhor das pessoas. Né? Ela ainda não é inovadora. Uhum. Ainda, não sei o que vai acontecer com ela, se ela vai chegar a esse ponto. Mas eu acho muito difícil descolar completamente a inteligência artificial da inteligência humana. Porque é inerentemente uma habilidade humana a agilidade, a transformação, a mudança.
Mas a gente tem que justamente promover nas pessoas um conforto emocional em lidar com essa quebra de padrões. E essa quebra de padrão, ela vai aparecer em janelas de oportunidade. Por exemplo, quando deu errado. Deu um erro aqui. Perdemos o cliente. Perdemos, a estratégia estava inadequada. A empresa deu prejuízo em vez de dar lucro. Bom, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou lidar de uma forma inteligente emocionalmente, de forma a promover o aprendizado, ou eu vou lidar de uma forma completamente institucionalizada, né? Punindo quem errou e demitindo e cortando custos, etc, 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 eliminando as pessoas, automatizando os processos para que não ocorra de novo. Um processo automatizado, não é que ele não pode ser descongelado e recongelado, mas um processo automatizado é o temperado. Ele é rígido, faz sempre assim que dá certo. Nem sempre todos os processos das organizações podem ser temperados, podem ser rígidos. A gente precisa dessa fluidez humana, sujeita a diferentes comportamentos, diferentes formas de ver o mundo, diferentes valores, etc, etc, etc. E essa fluidez humana, olha só que coisa, né, Ali? Se eu quero viver uma vida com menos problemas, se formata. Fica o Joãozinho do passo certo. Faz exatamente o que a organização espera que você faça. Só que aí você e a organização talvez ficam obsoletos. Se você quer promover sustentabilidade, mudança e inovação, eu preciso de alguém pronto para bater de frente com essa institucionalização. Agora falou o perfil vermelho defendendo os caras que batem de frente. Mas bater de frente dói, bater de frente cansa, bater de frente machuca, não, bater e não de frente... todo mundo que vai bater de frente. Eu acho que vai ter que ter gente ali de apoio para observar o que está acontecendo. Tu fala da visão de drone, né? A gente sempre fala dela e comenta. No começo, o nome desse negócio é metacognição. Aliás, a metacognição, ela é a base de qualquer transformação pessoal. Aí sim. Por quê? Porque eu preciso me olhar de uma distância segura para parar de me julgar. Para parar de me sentir culpada pelo que eu sinto ou parar de impor formas como eu deveria me sentir. Então, do ponto de vista de transformação emocional pessoal, eu preciso da metacognição. Ela é um sinal de saúde pessoal. Eu não sou o que eu sinto, eu estou percebendo o que eu sinto e vejo se isso me serve. Então, pensando agora num nível organizacional, a visão de drone, ela é extremamente complexa. Aí vem os teus treinamentos de complexidade. De análise sistêmica, Nossa analítica, senhora, crítica. não tem um indivíduo que consiga fazer isso. Aliás, agora o meu parêntese sobre o nosso final de semana, né? Que coisa maravilhosa que é ver a complexidade de várias mentes com suas experiências de vida e de tu não ser a pessoa na sala que tem a resposta interessante que vai mudar tudo. Não! Muitas vezes tu tá assistindo na plateia. Dali a pouco alguém te dá um microfone. Então, eu acho que esse aqui é o jeito que vai acontecer no futuro. Algumas vezes a gente vai ter clareza do que a gente tem a dizer e outras a gente vai ter que simplesmente ouvir e permitir que os outros nos transformem. Não vai dar para ser o super guru com todas as respostas e não vai dar para ser só plateia. Eu também não acredito num super guru E também não fico confortável com... em ser só plateia. É uma corrida de revezamento. É isso aí. E esses talentos, eles têm que se alternar a partir do tema, da tarefa a ser feita, do tipo de experiência necessária a fazer aquilo. Muitas vezes, o cara que vai, por exemplo, a gente elogiou aqui os mais experientes. Às vezes, os mais experientes estão viesados, porque, como tu disse, ficaram institucionalizados. E daí vem a criatura novata que chegou na semana passada e diz, mas, gente, vocês já tentaram tal coisa? E o cara faz um troço disruptivo. E às vezes tu tem que deixar quietos os novatos, porque alguma coisa ali, evidentemente, já tem uma resposta que não precisa se inventar a roda de novo. E o cara vai lá e te apresenta, mas, cara, faz isso aqui que vai dar certo. Então, eu acho que tem vezes em que a roda está inventada, tem vezes em que a gente precisa refazer a nossa forma de fazer, tem vezes que a gente só precisa fazer com que essas pessoas que estão aqui se entendam e ninguém precisa inventar mais nada. Então, tem diferentes desafios para se trabalhar e o que a gente defendeu nesse episódio
é que não tem solução genérica do ponto de vista de personalidade ideal, Uhum. e sim que cada um de nós vai ter que ter essa flexibilidade em usar seus talentos aonde eles forem possíveis, ou seja, aquele teu jeito de ser mais Uhum. fácil, mas também se tirar da zona de conforto Uhum. para aquelas áreas que tu não consegue ainda atender. Sim, E tentar pelo menos conseguir estar ali do lado de quem sabe fazer. isso aí. Vive la différence. Isso aí. Então, obrigada, pessoal. Acho que era isso, né? E até o próximo Areliê. Até.